Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com a aula de número 8, certo? E nessa aula, gente, a gente vai revisar todos os nossos conteúdos deste primeiro capítulo. A gente estuda no capítulo de português, o capítulo 1, ok? Então, a gente vai ver quais foram os assuntos que a gente estudou nesse capítulo 1, que a gente vai precisar revisar agora. Para quê? Para que mesmo, Pro? Porque a gente vai fazer uma atividade avaliativa de sondagem, ver como é que anda o rendimento de vocês, certo? E nosso capítulo 1 contém esses conteúdos, a linguagem e o sentido, preconceito linguístico, estudamos também fonemas e letras e elementos da comunicação. Então, esses conteúdos a gente estudou durante esse período de fevereiro até agora março e a gente vai precisar revisá-los. Para quê? Para a gente fazer uma sondagem de rendimento de vocês, ok? Então vamos lá, a gente começa com a linguagem e o sentido. O que foi que a gente estudou com esse tema, a linguagem e o sentido? A gente estudou a definição de linguagem, porque a linguagem é muito importante para quê? Para que nós, seres humanos, interagimos uns com os outros. Então, a linguagem é uma capacidade que possibilita a nossa interação, ou seja, a nossa comunicação, certo? Só acontece através do quê? Por causa de quê? Justamente da linguagem. E quais são esses tipos de linguagem? A gente também vai ver. Então, nós nos comunicamos, nos interagimos por meio de sons, de letras, de cores, de gestos, imagens e etc. Tudo isso aí nos passa uma informação, uma mensagem que a gente compreende. A gente compreende nas cores do semáforo, né? A gente compreende nesse gestozinho, a gente compreende qual a mensagem nos quer transmitir, certo? E dentro da linguagem e sentido, a gente também estudou os tipos de linguagem. Quais foram os tipos de linguagem que a gente estudou? Linguagem verbal, dois tipos, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Dentro da linguagem verbal, a gente já sabe, né? É aquela linguagem que a gente utiliza ou a fala ou a escrita, certo? Eu costumo dizer para vocês que a linguagem verbal, nós vamos utilizar o quê? Palavras, letrinhas, ok? Então, sempre na linguagem verbal a gente vai usar palavras, sejam elas faladas ou escrita, ok? Dentro da linguagem não verbal, o que a gente utiliza? A gente pode utilizar gestos, a gente pode utilizar imagens, a gente pode utilizar cores, certo? Então, as cores do semáforo, certo? É uma linguagem não verbal. Por que mesmo? Porque cada corzinha dessa, vermelho, laranja e verde, nos transmite uma mensagem. A gente compreende exatamente o que cada uma quer nos passar. Nós temos a linguagem de sinal, Libras, né? Temos também gestos, ok? Temos os emojis que também nos transmite uma mensagem, ok? Então vamos aqui, ó. Dentro da linguagem e sentido, a gente estudou também preconceito linguístico, certo? Então, preconceito linguístico, gente, vocês já sabem que é o que mesmo? A definição de preconceito linguístico. Então, vamos ver aqui, ó. Preconceito linguístico é quando julgamos o modo de falar de uma pessoa. Nem todo mundo tem aquela mesma linguagem formal. A pessoa que nasce na cidade, a pessoa que nasce no campo, tem a sua forma de falar. Então, a gente não deve julgar como certo ou errado a forma de falar das pessoas. Porque se nós estamos julgando, nós estamos cometendo o quê? O chamado preconceito linguístico. E dentro do capítulo 1, a gente estudou também o quê? Fonemas e letras. Aí tem a pergunta, fonemas é a mesma coisa que letra? É? Então, a gente estudou definidamente o que era fonema e estudou o que era letra. A gente viu a diferença de cada um, porque fonemas não é a mesma coisa que letra. Então, vamos ver aqui, ó, a definição de fonema. Fonema é a menor unidade sonora das palavras, ou seja, para que vocês compreendam, o fonema é o som
que nós produzimos ao pronunciar uma palavra. Cada letrinha sai o som da nossa boca. Já a letra é a representação o quê? Gráfica. Então você vai representar graficamente aquele som. Quando a gente pronuncia, ou seja, o som que sai da nossa boca sai de uma forma, observe aqui, ó, começo. Olha só como começo sai da nossa boca. Foneticamente falando, sai dessa forma, ó, K-O-M-E-S-U. Foneticamente falando, o som. Já escrita, a letra sai como começo. C-O-M-E, cedilha, O. Então, foneticamente, o som sai de uma forma, já a escrita, que são as letras que a gente vai utilizar, as letras, é de outra forma. A mesma coisa, ó, hesitante. Observe só, foneticamente falando, a palavra hesitante. Então, aliás, excitante, não é hesitante, é excitante, perdão. Então, excitante, usando as letras, olha só como é que se escreve, excitante, E-X-C-I-T-A-N-T-E. Mas quando nós pronunciamos o som dessa palavrinha, olha só como sai cada letrinha. Aí si, ó, S-I-Si, aí tan, o tan que aqui está representado pelas letras T-A-N, aqui foi representado apenas foneticamente pelo T, o A e o acento do tio no Azinho. E esse tan, ti, o som do E, quando a gente pronuncia, tem som de I. Então, foneticamente falando, a gente tem o uso dos fonemas. Quando a gente escreve, a gente vai usar as letras. Por isso que fonemas e letras são diferentes. Fonemas são o quê? São a produção sonora de cada letrinha, de cada palavra que a gente produz. Que a gente pronuncia, aliás. E letra é o quê? É a representação gráfica. É quando a gente escreve. Estudamos também no capítulo 1 o quê? Os elementos da comunicação. Gente, o ser humano ele tem a capacidade de quê? É o único, né? O ser humano tem a capacidade de se comunicar, de interagir entre si. Mas para que haja essa comunicação, é preciso ter alguns elementos. Então, vamos aqui revisar quais são os elementos da comunicação. Primeiro, a gente precisa ter o emissor, que o emissor é quem? É quem transmite o quê? A mensagem. A gente precisa de emissor, precisa também ter a mensagem, que é transmitida pelo emissor, que vai chegar até quem? Até o receptor, que são quem está escutando a mensagem. A gente vai ter o quê? O código, que esse código a gente utiliza na maioria das vezes a nossa linguagem, a nossa língua portuguesa, mas aí a gente pode também usar nesse código, pode usar sinais, gestos, cores, ok? E por último a gente tem um canal de comunicação, como essa mensagem vai chegar até o interlocutor, certo? Que pode ser através de quê? De um jornal, de uma revista, a própria fala é um canal de comunicação, certo? Então, esse esquema aqui, revisando para vocês, mostram os elementos da comunicação. Quais são eles? Emissor, receptor, mensagem, código e o canal da comunicação, ok? Nossa aula de revisão termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.